Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que nessa noite em que a natureza jorra suas águas, né, limpando o ambiente, limpando o ar, alimentando a terra, que agradeçamos a Deus a possibilidade da natureza também se comportar atendendo às nossas necessidades. Nós vamos falar de novo sobre esse livro, que é um livro interessante para quem ainda não leu, uma experiência pessoal de um espírita que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, chamado Frederico Figner. Ele era, naquela época, uma pessoa muito rica. Ele era dono das casas Edson, né? Edson, o nome das casas dele? Edson. Que era uma grande loja de comércio de venda dos primeiros discos de vinil. Aqueles discos pretos, grandes. Um disco tinha uma música, e só. Né? E que fazia muito sucesso para rodar naqueles gramofones antigos. E segundo a obra biográfica de Chiquinha Gonzaga, Frederico Figner foi o responsável pela criação dos direitos autorais no Brasil. Uma empresa que é quem registra os direitos autorais musicais, a ECAD, que a gente ainda ouve falar até hoje, porque ela existe até hoje, foi criada por ele. E isso está registrado na obra dela. E quando ele desencarnou, ele, depois de um certo tempo, através da psicografia de Chico Xavier, ele transmitiu esse livro. Mas a experiência que ele relata nesse livro não é uma experiência que para a gente seria uma coisa lógica. Bom, se ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, o que você espera? Que ele seja um espírito de luz, que ele esteja pronto logo ao desencarnar, sem nenhum conflito, sem nenhuma dificuldade nesse retorno. E não foi bem assim. Ele conta os conflitos que ele passou, que ele teve, como foi a sua recuperação, mas ele conta com riqueza de detalhes como foi a chegada, né? E aí, esse artista chamado Mozart Couto, de São Paulo, dizendo que essa obra não é mediúnica, é absolutamente artística e profissional, ele ilustrou esse livro e ele faz parte do projeto Imagem, que a gente vai mostrar a vocês. Então ele tenta guardar alguns traços que a gente reconhece. Então aqui a gente tem o André Luiz, aqui a gente tem o Chico Xavier, e aí são outros espíritos que estão desencarnados e encarnados participando da reunião do Chico. Então, quando ele começa a obra, ele começa se lembrando da atividade mediúnica do Chico, lá na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. E aí ele faz umas considerações assim. Ora, afinal de contas, o André Luiz, ele foi um médico do mundo. Ele desencarnou 9 anos antes do previsto. E por causa disso, ele acabou ficando no umbral 9 anos, porque foi considerado um suicídio involuntário, indireto, por causa dos hábitos que ele tinha em relação à alimentação, a bebidas e a sexo. André Luiz, segundo a biografia, foi um médico, de um pesquisador da Fiocruz, uma pessoa de alto nível intelectual e de projeção nacional,
a ponto de quando ele apareceu a primeira vez para o Chico disse assim: o senhor é o doutor fulano? Nem o próprio Chico identificou de imediato assim: nossa, o que essa pessoa está fazendo aqui? O senhor é o doutor fulano? Porque era uma pessoa conhecida da mídia. Enfim, pensava o Fred Figner, ora, se ele, que teve essa vida do mundo terreno, teve a possibilidade de psicografar através do Chico, por que eu não posso? Então, quando eu desencarnar, eu vou psicografar através do Chico a minha experiência. E aí, quando vem exatamente o processo da desencarnação do Fred Figner, idoso já, doente, um processo natural, em casa, ele teve a ajuda da espiritualidade amiga. E essa é uma prova da misericórdia divina. Porque se nosso pensamento está em sintonia com o bem, a quem que nós vamos atrair para perto de nós? Espíritos que estão harmonizados com a natureza dos nossos pensamentos. Agora, se a gente pensa num nível vibratório do ódio, do menosprezo, da crítica, da inveja, dos ciúmes, a gente vai entrar em sintonia com quem? Os espíritos. Pertinho. Os espíritos superiores, eles não conseguem entrar na nossa faixa, eles até estão do nosso lado, a ponto da mãe do André Luiz ter visitado ele muitas vezes no umbral, mas ele não percebia, porque ele não estava apto a entrar no nível vibratório dela. Então, no caso do Fred Figner, ele tinha consciência disso, e é isso que falta a gente, ter consciência de que a gente precisa estar o tempo todo em sintonia com o bem, para que numa situação de emergência, de surpresa, de inusitado, a gente esteja capacitado a reagir, e a reagir sintonizando com Jesus. Por exemplo, o pessoal do Chapecó, será que eles estavam sintonizados com o bem? Será que eles estavam pensando na possibilidade da desencarnação? Segundo o repórter, disse que não. Então, muitos desencarnaram e ainda não sabem. E muitos vão levar muito tempo para perceber que desencarnaram. Embora fossem jovens, embora fossem bons, mas porque ainda não estavam preparados para isso. Nesse caso aqui, o irmão Andrade, que era um trabalhador da equipe espiritual, foi quem ajudou ao Fred Figner a fazer o desligamento. E aí? A fazer o desligamento do corpo físico. Rapidamente, como num filme, ele se lembrou das leituras que ele fez, ele lembrou do Ernesto Bozano e do André Luiz, ele teve a visualização da filha Marta e ele foi se confortando, já percebendo a separação do corpo físico e do corpo espiritual. Durante o transe, ele foi sendo acolhido por aqueles que o amavam, e a filha Marta esteve com ele o tempo todo. Recebeu a visita de Bezerra de Menezes, o irmão Andrade esteve com ele, e observem que o espírito, o que a gente está visualizando através da ilustração, não é o espírito, é o perispírito, porque o espírito a gente não vê, mas é o espírito que está dando vida a esse perispírito em movimento. E é ele que está vinculado à matéria. Esse é o cordão de prata. A vida só cessa quando o cordão de prata é rompido. Enquanto tiver uma nesguinha do cordão de prata, o espírito está ali ligado ao corpo. Isso tem a ver com os suicidas, isso tem a ver
com quem está apegado à matéria, isso tem a ver com quem está no estado de coma muito prolongado. Por isso é importante a gente orar por essas criaturas todas. E aí ele é levado para a beira do mar para recompor as energias. Ele conta dos benefícios dessa visita à beira do mar. Não é mito, não é esoterismo, não é fetiche, não é nada disso. É a natureza que Deus criou, que oferece para nós as energias e as forças revigorantes. E ele foi. E observem, a Marta estava sempre do lado dele, e ele registra isso. O doutor Bezerra leva ele de volta para casa com o irmão Andrade e a Marta. Ele não tinha muita consciência do que estava acontecendo. E aí ele relata a surpresa dele quando, andando pela Avenida Atlântica, uma pessoa encarnada passa por eles sem alteração. Então, a pessoa passa por eles sem alteração, transpassa, né? Sem alteração, porque ela não está vendo, nenhum deles. Mas eles estavam vendo a todos. E o doutor Bezerra, o irmão Andrade e a própria Marta já conheciam a potencialidade do espírito. Eles podem estar numa cadeira, a gente se senta na cadeira e não acontece nada com a gente. Dependendo da natureza, do grau evolutivo do espírito, o espírito sofredor, ele ainda vai se apropriar de algumas energias nossas. Quem, na verdade, ficou impactado com o fenômeno foi o Fred Figner. Epa, passou, ela é encarnada, passou aqui por nós. E após o retorno à casa, ele também é levado ao velório. O doutor Bezerra leva ele de volta ao velório. E o argumento foi um argumento muito justo. Agradecer ao corpo, porque no corpo existe vida, que vai destruir o corpo, e que serviu para que ele pudesse viver encarnado. Ele não está mais no corpo, mas os seres que estão ali naquele corpo são princípios vitais em processo evolutivo. Foram criados por Deus. Então, nós devemos ser gratos. Quando a gente estuda na escola, a gente sabe, mitocôndria tem vida, ribossoma tem vida, o núcleo celular tem vida. Que vida? Quem é que alimenta essa vida? É o espírito? Ali tem um princípio espiritual que alimenta por si só, porque depois que a gente, espírito, se afasta da matéria, o corpo se degrada, não precisa baratinha, como diz o meu filho, para degradar o corpo. Os próprios seres que estão nesse corpo físico, eles degradam o corpo. Então a gente tem que agradecer, porque são energias independentes de nós, independentes da nossa. E aí ele foi lá, levado para agradecer ao corpo que o serviu e aqueles seres que estavam ali já em trabalho de decomposição. Mas aí ele teve uma experiência que para nós espíritas é um alerta, a conversação durante um velório. Sobre o que nós conversamos durante um velório? Nós contamos as fofocas do falecido? Nós comentamos os desacertos morais do falecido? A gente aproveita para contar piada? O nosso espírito carioca é suspeito para falar. Será que a gente vai lá para dizer, nossa, quanto esforço ele fez ou ela fez para cuidar dos filhos, para ter os filhos crescidos com dignidade? Olha, ele fez muito esforço para educar os filhos, teve um que não deu certo. Quanta tristeza ele deve guardar no coração. Será que é isso que a gente pensa? De um modo geral, não. O nosso estilo é lúdico. E esse estilo lúdico acaba fazendo bullying com o espírito desencarnado ali mesmo na hora do velório. Só que o desencarnado que está ali presente escuta. E aí ele escuta os nossos comentários. E ele sabe qual é o nível das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Imagina, marido desencarnado, esposa desencarnada, pai e mãe desencarnado.
e os nossos conflitos ainda ali presentes por conta das coisas bobas, infantis e imaturas que nós estamos comentando. Antes de ir embora, antes de entrar no carro, o doutor Bezerra de Menezes recomenda que ele faça uma prece para ele se desligar daquele ambiente e definitivamente encerrar aquela experiência. Então ele faz essa prece de agradecimento a Deus para finalizar o processo encarnatório dele. E ele vai se juntar aos companheiros desencarnados de vários tipos evolutivos, de vários graus de desenvolvimento, porque eles vão começar uma caminhada para o plano espiritual superior. Ele não vai ficar na Terra, ele não vai ficar apegado à Federação Espírita Brasileira, ele não vai ficar apegado à família dele, ele já tem uma compreensão de que ele aceita esse convite para ir encontrar os amigos que ele já tem no plano espiritual mais elevado. Só que eles estão esperando alguém, uma professora que ainda estava ligada aos seus alunos, aos seus interesses. E aí estavam todos esperando por ela, que era uma pessoa que irradiava muito amor, muita luz. Eles começam a sua caminhada pelas regiões umbralinas. Nessas regiões, eles são orientados a evitar todo tipo de pensamento de medo, inferiores, de saudade, de tristeza, para eles não entrarem em sintonia com os seres que estão nessa região. Os inferiores são percebidos por nós não percebemos os superiores. Então, os inferiores que estavam aqui, eles percebiam. Essa caminhada era levitando. Ele descreve isso. Eles levitavam suavemente sobre o chão para fazer essa caminhada. E eles iam passar sobre uma ponte, que era o lugar que definitivamente os afastaria daquelas regiões umbralinas. E essa ponte era uma ponte muito tênue do ponto de vista espiritual. Era necessário que eles mantivessem o padrão do pensamento elevado para que eles não tivessem nenhuma dificuldade para atravessar. E todos atravessaram com sucesso. E do outro lado, a grande surpresa foi a paisagem diferente. Crianças que voavam como se tivessem asas, mas ninguém via as asas, não. Mas as crianças levitavam, e as crianças estavam muito felizes por causa da professora. Ela que estava recebendo aquela recepção. Mas aí, por extensão, todos foram saudados com alegria por esse retorno. Ele também chegou a ser recepcionado por grandes espíritas do movimento espírita que já tinham antecedido a ele e que tinham sido muito amigos. O Guilhom Ribeiro, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, né? E o nome dele está nas obras básicas. O Leopoldo Cirne, o Inácio Bittencourt e o Antônio Luiz Saião. O Antônio Luiz Saião tem um livro chamado Elucidações Evangélicas, que talvez a gente tenha aqui na biblioteca. É um livro bem antigo, muito bom, muito bonito. E aí ele é levado para uma casa onde ele vai repousar. Porque o desencarnado, que tem esse amparo espiritual, ele reside, ele vai para uma moradia. Mas ele ainda não fez nada no plano espiritual para ter uma casa por sua conquista. Então é alguém que abre a casa para receber com muita alegria um irmão bem-sucedido na terra. E quem recebe ele é a mamãe Frida. É um espírito já iluminado, é uma senhorinha
de sentimentos nobres, que tem a maternidade à flor da pele, mas tem, acima de tudo, a fraternidade. E é ela quem recebe o Fred Figner com o irmão Andrade e a sua filha Marta para uma pequena estadia na casa dela. E aí, já instalado, o irmão Andrade vai conversar com ele, porque ele precisa ser orientado. Ele não se lembra da sua estadia no plano espiritual, que ele se lembra a sua última vida na Terra. E no plano espiritual agora ele está com novas experiências, que ele precisa ainda trabalhar e recuperar as forças do corpo físico idoso. E aí ele é levado para a sala, ele ouve música, que a Marta toca, o piano. Então, assim, no plano espiritual, a gente faz o que a gente faz na Terra. Quem toca piano, continua tocando piano. Quem estuda, continua estudando. Quem faz o bem, quer continuar fazendo o bem. Vai continuar a tocar o que toca na Terra. A gente não esquece. Conhecimento são bens que nós não deixamos. O piano de cauda fica. Aquele que a gente ralou, suou para comprar. Ele fica. Mas o conhecimento, a técnica, a sensibilidade, a memória das partituras, isso tudo a gente leva e lá a gente consegue utilizar. Ele é levado a fazer uma caminhada pela cidade, uma vez que ele tem que renovar suas energias, e aí ele observa, é um lugar que não é identificado o nome, mas tem ruas, tem plantações e vegetações, tem casas de diferentes estilos, tem aves, e é interessante a descrição das aves, são aves diferentes, aves multicoloridas, aves com canto que ele nunca ouviu, e ele acaba registrando isso para a gente. Ele é levado à escola, olha que coisa interessante, né? E ele, na escola, ele é recebido por uns índiozinhos. E aí ele diz, são umas crianças que foram indígenas na terra, que vêm saudá-lo, agradecendo a ele, recepcionando, né? Dando carinho a ele. E isso mostra para a gente, ele vai falar sobre isso, a importância da escola na vida da gente, também no plano espiritual. A cidade, e aí ele volta à noite para conversar com os amigos remoçados. E aí é interessante, porque a gente aprende que espírito não tem idade. Então, os amigos remoçaram. Eles buscaram uma aparência mais jovem, provavelmente de acordo com o bem-estar que eles tinham, a memória grata que eles tinham. E ele estava ali ainda se recuperando e os amigos conversando com ele. E aí ele é levado de volta ao Rio. Por que será que depois da instalação ele é trazido de volta ao Rio? Então vem a equipe, Dr. Bezerra, o Andrade, trazem ele de volta. E ele percebe um processo obsessivo na beira da praia, observa o envolvimento inferior daquela criatura encarnada, assediada por espíritos sofredores, coisa que ele tinha estudado, então ele conhecia da literatura e agora ele estava vendo o fato acontecendo na realidade. O encarnado não via os espíritos obsessores, mas ele desencarnado via aquela situação de assédio que estava ali configurada. E o serviço não para, então ele é levado a uma reunião espírita lá na casa de Ismael, no Grupo Ismael, na Federação Espírita Brasileira, para acompanhar do plano de vista espiritual uma reunião de desobsessão, que eram reuniões que ele dirigia. E nós aí que dirigimos reunião.
né? Ele dirigia a reunião de desobsessão. Então, ele foi levado ao plano espiritual dessa reunião para ele ver. E o que ele encontrou? Os médiuns, trabalhadores terrenos, os trabalhadores espirituais e os irmãos sofredores que tinham sido escalados para aquela noite. E ele acompanhou o atendimento daqueles irmãos. Num dado momento, ele também percebeu, no dia que fazia 30 anos da desencarnação dele, ele estava numa reunião e surgiu, como num holograma, a figura do Bittencourt Sampaio, que falou sobre ele, falou sobre os feitos dele, agradeceu muito a ele, mas aí aconteceu uma coisa muito interessante e inusitada. Na verdade, ele ainda guardava um certo mal-estar dentro dele, porque ele via que ele não era um espírito iluminado. Então, ele já tinha visto outros amigos desencarnados que irradiavam luz, e ele não irradiava luz. Então, de uma certa forma, ele se sente um pouco envergonhado, porque os superiores estavam ali com as conquistas morais que eles alcançaram. Então, a sua luz estava ali brilhando. E ele não. Ele ainda estava ali opaco, sem nenhum brilho, sem nenhuma irradiação. Mas, de qualquer forma, ele agradeceu, embora sentisse que não era muito digno daquela homenagem. E aí ele mostra para a gente uma cartilha sintética, para que a gente possa se preparar para chegar no plano espiritual bem. O que ele diz? Cada espírito atende às causas que criou no curso do tempo, gravitando em torno das leis que regem a vida. O que é que nos move na nossa vida? É o nosso trabalho? É o nosso emprego? São os nossos filhos? É a nossa família? É o dinheiro? É a roupa? É o carro? São os bens materiais? Ou são as conquistas morais? Claro que ninguém precisa abrir mão do trabalho digno na Terra em nome de conquistas morais. Mas não adianta ficar na busca da melhor qualidade de vida material se não tiver preocupação com as conquistas morais. Então, assim, se a sua preocupação é o cartão de crédito, presta atenção, porque quando você desencarnar não vai ter mais ele. E aí, qual é a sensação que você vai ter de não ter o cartão de crédito? Um dia que a gente fique sem celular, como é que a gente se sente? É essa sensação. Porque lá não vai ter celular. Então, é essa sensação. Sem celular, a gente já fica... A gente lá não vai ter celular, não vai ter cartão de crédito, não vai ter... Não vai ter. Então, 2/3 das criaturas humanas encarnadas demoram-se entre a irracionalidade e a razão. Somos nós, né? Nós estamos aqui lutando. Olha, eu sei que eu devo fazer o bem. Mas agora agora eu não posso, agora eu não tenho dinheiro. Agora eu não tenho tempo para dar uma palavrinha com você. As reações impulsivas que muitas vezes a gente sabe que tem e não consegue controlar. É isso que faz a gente lutar entre a irracionalidade e a razão. 1/3 está em trânsito da razão para a humanidade. Então, eu sei que eu preciso fazer o bem e eu estou tentando fazer o que eu posso. Então, eu já estou exercitando humanidade. Não faço melhor, não faço sempre, não faço tudo, faço quando posso. Bom, já tenho aqui uma centelha dessa humanidade que precisa ser constituída em nós. Fora do corpo, bilhões de seres evoluem nas mesmas condições. Na espiritualidade, existem milhões de espíritos que estão iguaizinhos a nós, na mesma condição. Qual é a diferença? É que eles estão desencarnados.
mas estão nas mesmas condições que nós. O conflito entre o bem e o mal, a dúvida se larga aquelas criaturas que eles perseguem, se eles abandonam o ódio que eles sentem no coração, igualzinho, gente. As esferas mais elevadas, outros bilhões caminham da humanidade com a angelitude. Quer dizer, no naipe de Jesus, entre aqueles que já conquistaram a humanidade, o Dr. Bezerra de Menezes e Jesus, existem bilhões. Isso significa, nós podemos ser um deles. Como é que a gente consegue ser um deles? Então, a gente tem que fazer um esforço individual, moral, para que a gente possa realmente ter consciência, quando desencarnados, de que a gente deu aquele salto, que hoje a gente diria assim, é um salto quântico, é um salto de qualidade no desenvolvimento moral de todos nós, para que a gente esteja mais próximo das condições mostradas por Jesus do bem absoluto. O bem pelo bem. Não ter que questionar se está na hora de fazer o bem, se tem as condições para fazer o bem. Fazer o bem é fazer o bem. Não tem condições, não tem hora certa, não tem hora marcada, dia marcado. O processo de educação do ser tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Porque nesse nível de evolução que a gente está, porque pelo tipo de espírito que nós somos, nós precisamos reencarnar para nos desvincularmos dos vícios do passado. Se a gente estivesse livre, leve e solto no plano espiritual, às custas da nossa vontade, a gente que frequenta a reunião de quarta-feira, a gente vê espíritos que são renitentes, teimosos na maldade. Faz a maldade por quê? Pelo simples prazer de fazer maldade. Mas você não quer parar com isso, não? Não, eu me sinto bem assim. Mas só que a gente está encarnado, a gente conhece gente assim. Se a gente conhece gente assim, é porque nós ainda somos assim. Então, nós precisamos, nesse exercício reencarnatório, tomar consciência das coisas que a gente precisa desfazer em nós. O que é que nós ainda carregamos? Quais são as mesquinharias que a gente ainda carrega? São essas que a gente tem que começar a deixar no caminho para a gente avançar. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Não tem privilégio, a misericórdia divina é para todo mundo. Não há mal que dure para sempre. E nem certos aspectos que a gente aprende na doutrina são leis imutáveis, porque acima de tudo está Deus. E a misericórdia divina age em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. O que nós precisamos aprender é agradecer a Deus sua misericórdia para com todos, para que a gente possa caminhar a evolução. Ninguém ilude as leis universais. Não tem essa história, não há essa história. Ninguém ilude. Deus é Deus, Deus nos conhece, Deus sabe das nossas necessidades, mas também sabe o quanto que nós ainda resistimos a nos entregarmos às suas leis. As leis são universais, são para todos. Então, todos vamos passar pelas experiências da responsabilidade. Somos nós que respondemos pelo que nós fazemos. Por mais que a gente queira poupar filhos, pais, irmãos, quem quer que seja. Eu não quero que ele sofra. Lamento. Ele é responsável pelo que ele faz. O máximo que você vai poder é pedir a Deus para dar colo a ele. Mas ele vai ter que responder pelo que ele fez. Os recursos de dignificação da criatura estão à disposição nas diversas escolas religiosas na Terra, ainda que diferentes no culto exterior, tem a mesma essência na fonte da eterna verdade. Não importa a religião
que importa é que Deus é Pai de todos. E os princípios estão em todas as religiões. A moral cristã está em todas as religiões cristãs. E o bem está em todas as religiões que não são cristãs. Então, o que nos une a todos? A crença em Deus, somos filhos de Deus, formamos a grande família universal. Isso já seria o suficiente para nós nos harmonizarmos com todos, sem qualquer distinção. Jesus é o ministro do absoluto junto às coletividades terrestres. Os grandes instrutores do mundo são os mensageiros dele. Jesus recebeu a incumbência de criar o planeta Terra e cuidar da população que veio para o planeta Terra. E a população encarnada e desencarnada. Por quê? Ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados. Mesmo que quando a gente desencarne, a gente vá para uma morada do Pai, a nossa fichinha está ligada a Jesus. E se nós vamos voltar para a Terra, é com Ele que nós vamos manter o nosso vínculo. Ou seja, Ele é o nosso mestre. Ah, mas eu não sou cristã. Ele é o mestre de todo mundo. Porque aqueles que nunca o reconheceram como mestre, eles são filhos de Deus. E Jesus veio para dizer a eles a verdade. E aqueles que abriram mão de tê-lo como profeta maior, têm a ele como irmão na grande família universal. Ele é quem cuida de todos nós, independente de qualquer coisa. E ainda tem os materialistas, que fazem o grande exercício intelectual de negar, de provar, de negar a existência de Deus, de provar que Deus não existe. Ou seja, usam a inteligência criada por Deus para rejeitar a ideia de que eles foram criados por um ser superior, e a este ser superior eles estão ligados pela imortalidade, porque todos nós somos imortais. Então, esse processo, esse vínculo com Jesus, está exatamente por conta da história do nosso planeta. Um planeta que foi criado por Jesus para acolher esse grupo ao qual nós fazemos parte. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor, quando ambientar estes germes dentro de si, através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo. Então, Deus nos cria simples e ignorantes, mas com competências para a evolução. Jesus, Espírito puro, nunca passou por essas coisas que a gente passa. Por que que a gente passa? Porque a gente fez um caminho diferente. A gente colocou o eu em primeiro lugar, e não Deus. Se a gente tivesse colocado Deus em primeiro lugar, talvez a gente fosse espírito puro hoje. E essa sabedoria está em nós, porque Deus, quando nos cria, Ele deixa em nós a sua marca. A tal ponto da gente buscar na história dos seres primitivos do nosso planeta, seres que não tinham condições materiais de vida alguma, o que eles faziam diante de fenômenos como da noite de hoje, de grandes temporais, tempestades, relâmpagos e trovões? Eles faziam rituais para pedir a Deus para acalmar a natureza. Então, de onde vem esse conhecimento se aqueles homens primitivos não tinham cultura alguma? Dessa inscrição que Deus faz em todos nós. Com esses conhecimentos todos, o Fred Figner, ele é levado para um bar na Zona Sul. Estranho, né? Por que ele não é levado para o plano espiritual? Ele já tinha ido para o plano espiritual, mas ele é levado para um bar. E aí, nesse bar, ele encontra uma criatura encarnada bebendo todas sob influência de um espírito desencarnado extremamente cruel. E quando ele vai ao encontro
desse espírito, e ele, sob a orientação do Andrade, começa a conversar, dialogar com esse espírito, para que ele liberte, né, esse irmão da terra. O espírito o reconhece. O espírito tinha estado numa reunião de desobsessão no grupo Ismael. O esclarecedor tinha sido Fred Figner. E o diálogo não tinha sido bem-sucedido. Como muitos irmãos que vêm aqui às quartas-feiras, eles saem da nossa reunião como chegaram. O ódio que eles trazem no coração, eles levam. O desejo de vingança, eles permanecem. O ódio que eles têm por nós, esclarecedores, porque nós não somos espíritos evoluídos para estarmos fazendo aquele papel de bonzinho, como eles dizem que a gente faz. Do jeito que eles vêm, eles vão. E esse aqui foi a mesma coisa. Quando ele reconheceu o Fred Figner, ele cobra do Fred Figner o sentimento que ele teve em relação a esse espírito, por ele não ter conseguido alcançar o coração daquele espírito naquela noite lá na Federação Espírita Brasileira. E aí, como é que a gente reage quando a gente não consegue o nosso objetivo? O problema é do outro, não é meu. Não fui eu que não tive condições de dialogar com ele. Não fui eu que não consegui entrar em sintonia com o espírito que estava junto de mim para captar a ideia dele, para dizer o que o espírito desencarnado precisava. Eu atravessei com a minha vaidade, eu atravessei com a minha vontade de dizer outras coisas, atrapalhando o espírito ali, amigo, que estava ali ajudando. E aí, é claro, né, o outro tem livre-arbítrio. Se o outro tem livre-arbítrio e o que eu estou dizendo para ele não convence, não justifica essa separação orgânica que ele tem, a dependência que ele tem daquele a quem ele obsedia, ele vai permanecer, ele vai ofender, ele vai ameaçar, ele vai deixar emoções abaladas. E aí, como é que o Fred Figner saiu dessa reunião? Magoado, ressentido, com a vaidade abalada, porque ele não conseguiu esclarecer aquele espírito, ele não foi bem-sucedido com aquele espírito. Olha, o espírito, ele foi ali, na força do laço com o Fred Figner. Só que ele estava aqui, acompanhado, e ele esteve sereno, seguindo a orientação do plano espiritual. Então, ele socorre o espírito sofredor, o Andrade socorre o encarnado, porque ele, tadinho, é um enfermo, né? É um enfermo. Então, ele socorre o encarnado para que o encarnado desista de continuar tomando mais um gole. E aí a iluminação dele surge, porque ele se perdoa daquele sentimento de mágoa que ele tinha carregado desde aquela noite na reunião da Federação Espírita Brasileira. Sabe aquelas coisas que aconteceram na infância da gente, que a gente fala delas até hoje? É isso. Entendeu? Fala das coisas que você lembra com alegria da sua infância. O presente que você não ganhou, esquece. O tapa que você levou, esquece. O rosto virado, esquece. O abraço que você não ganhou, esquece. Mas é para esquecer assim, ó. Desapega, já passou. As pessoas são outras.
Passou, gente. Aquele dia era um dia especial daquelas criaturas. A gente não tem que ficar aqui lembrando com mágoa o que passou há 300 milhões de anos, porque, na verdade, é isso que a gente está fazendo. A gente não está trazendo só a infância. A gente está trazendo 2, 3 encarnações passadas através da culpa que a gente carrega no nosso coração, porque, e aí os porquês somos criativos para dizer quais são os porquês. Retornamos, conquistamos novas possibilidades de encarnação, configuramos novas famílias e não conseguimos conviver com os nossos familiares. Mas espera aí, teve um acordo antes de você reencarnar que vocês estariam ali em família como pai, mãe e filho. Por que aqui agora no presencial a gente não consegue superar isso? O combinado está valendo, ninguém rompeu com o combinado. Vários espíritos vêm aqui para falar da ruptura do combinado, que são os abortos que são feitos. Eu quis reencarnar, já tentei 2 vezes. E a minha mãe me abortou. Quantas reuniões acontecem que vêm espíritos nessas circunstâncias? E aí nós estamos aqui. Nossas mães não nos abortaram, nossos pais nos aceitaram. Por que a gente não consegue lidar emocionalmente com esse sentimento generoso que para eles também foi difícil? Nos aceitar como filhos também foi uma senhora prova. Nos educar dignamente também foi difícil pra caramba. E hoje nós estamos aqui com dignidade, sem envergonhar ninguém, fazendo o nosso dia a dia, deverzinho de casa básico. Se melhorar, só nós aqui vamos agradecer, porque nós entendemos a mensagem da nossa encarnação. Para não entrar na vida carioca com o nome de Fred Figner e abalar a sociedade carioca com a exposição desse nome, que era muito importante na época, a psicografia saiu com o nome de Irmão Jacó. Então, quando vocês procurarem o livro, vocês vão procurar o livro Voltei, do Irmão Jacó, porque ele é que vai contar a história com a emoção dele para vocês. Eu sempre me emociono com a história que ele conta, a história dele que ele conta, porque ele é uma pessoa que fez esforços como a gente faz. E os esforços que a gente faz podem também trazer para a gente alegrias quando a gente desencarnar. Somos espíritas, somos espíritos imortais, temos consciência disso a cada dia que passa, então precisamos cuidar melhor do nosso futuro, que é no plano espiritual. Que Deus nos abençoe. A chuva já passou, já diminuiu, já deu uma trégua. A gente vai voltar para casa sem chuva, mas agradecidos a Deus pela limpeza no ambiente espiritual da nossa cidade. Graças a Deus.